Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre raízes? Muito bem. Quando a gente fala sobre polinômios em geral, a gente já viu que a gente consegue, por exemplo, encontrar o valor numérico para diferentes polinômios. Por exemplo, para esses dois polinômios aqui, se eu fizesse o p de 1, ou seja, se eu colocasse o 1 no lugar do x, eu conseguiria encontrar os valores numéricos correspondentes a esse meu p de 1, beleza? Para o primeiro caso aqui, substituindo, eu encontraria 2, e para o segundo caso, eu encontraria o valor de 10. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, Lucas, tudo bem, eu já aprendi, já entendi o que são os polinômios, como a gente encontra os valores numéricos, mas o que isso tem a ver com raízes? Por quê? Você muito provavelmente está associando essas raízes que eu estou falando a alguma coisa desse tipo aqui. Uma raiz quadrada, uma raiz cúbica de um polinômio, mas eu já te adianto de sobremão, de sobreaviso, que isso não tem nada a ver com o que a gente vai estudar agora. Mas, afinal, o que são raízes? Bem, as raízes são os valores que vão zerar o meu polinômio, ou seja, são os valores numéricos que eu vou colocar aqui no lugar do meu x que vão fazer esse meu polinômio ser zerado, beleza? Esse é o significado de uma raiz. Muito bem. Mas como a gente vai encontrar as raízes? A gente vai ver alguns métodos que a gente pode usar para encontrar essas raízes. O primeiro método é através da inspeção. Aí talvez você esteja se perguntando, talvez esteja passando pela sua cabeça, meu Deus, Lucas, eu mal acabei de aprender o que é uma raiz, como que eu vou inspecionar? Isso vai ser muito complicado. Mas na verdade você não precisa ficar tão desesperado assim. Por quê? Inspecionar, esse método que a gente está vendo aqui agora, nada mais é do que a gente chutar valores. Beleza? Como assim? Imagina que eu tenha esse polinômio que você está vendo aí na sua telinha, beleza? X ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1. O que consiste esse método de inspecionar? A gente vai colocar valores quaisquer e vai ver se dá certo ou não. Talvez seja o método mais fácil que você vai ver, beleza? Então olha só, chutei alguns valores aqui e a gente vai ver se esses valores eles realmente dão zero, beleza? Então percebe comigo o seguinte, ó, quando eu coloquei menos 2 ali, ó, substituindo e resolvendo essa nossa expressão, a gente encontra menos 3. Isso significa que menos 3, ou seja, isso significa que o menos 2 não é uma raiz para essa nossa equação, para esse nosso polinômio. O menos 1 já vai ser uma raiz, e o 1 também. Por quê? Quando a gente substitui no nosso polinômio esse valor numérico, a gente encontra zero como resposta, beleza? Ou seja, como que a gente vai saber se a gente encontrou todas as raízes possíveis? Aí eu quero que você atente para o seguinte, se você estiver com um polinômio de terceiro grau, você vai ter 3 raízes. De segundo grau, 2 raízes. Primeiro grau, 1 raiz. Quarto grau, 4 raízes. E assim por diante. Beleza? Ou seja, como aqui a gente tem um polinômio de grau 3, a gente tem 3 raízes. Encontramos apenas 2. Isso significa que falta encontrar mais uma, né? Ah, Lucas, como você vai encontrar essa? Você vai ficar chutando aí valores para encontrar essa raiz? Bem, aí é complicado a gente ficar fazendo isso, né? Chutando valores possíveis. Mas, em alguns casos, em algumas questões, a gente não vai ser cobrado da gente encontrar todas as raízes possíveis para um polinômio. Às vezes vai pedir uma ou duas raízes. Então, esse tipo de método vai ser muito interessante. Você chutar alguns valores vai ser interessante. No entanto, contudo, todavia, já vou te adiantar que, normalmente, esses valores são os que aparecem. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, esses são bons valores para você chutar quando você estiver vendo alguma questão que
envolva raízes de polinômios, tá ok? Bem, vamos aqui agora então ao nosso segundo método, que é um pouquinho mais aperfeiçoado, beleza? A gente vai entender como a gente consegue pesquisar as raízes através do teorema das raízes racionais. Bem, dado um polinômio como esse que você está vendo aí, eu coloquei um polinômio de igual 4 aí na sua telinha. O que a gente vai fazer é encontrar os divisores do coeficiente de maior grau e do a zero, que é aquele coeficiente que não tem letra nenhuma do lado dele, não tem nenhuma incógnita ao lado dele, beleza? Ou seja, o que a gente vai fazer é pegar o P e dividir pelo Q. Mas que P e Q são esses? O P vai ser o divisor do a zero e o Q vai ser o divisor do coeficiente de maior grau. Ou seja, nesse nosso caso aqui, né? O P vai ser o divisor do nosso A0, que é o carinha que está sem nenhuma incógnita ao lado dele. E o nosso Q vai ser o divisor do coeficiente que está aqui na frente, né? Que é o nosso 1, que é o coeficiente que está à frente do coeficiente de maior grau. Tá ok? Show de bola? Muito bem. Muito cuidado com isso, porque isso é contraintuitivo. O P, que é o nosso numerador, é o que está no final. E o Q, que é o nosso denominador, é o que está no início, beleza? Então toma bastante cuidado para não dar mole com isso. Vamos então entender como isso vai funcionar, como vai funcionar essa pesquisa de raízes pelo método das raízes racionais, tá ok? Então observa comigo o seguinte, ó. Coloquei aqui aquele nosso polinômio. O Q vão ser os divisores de 1, beleza? Divisores de 1 vai ser mais ou menos 1. E o P vão ser os divisores de 4, que vai ser mais ou menos 4, mais ou menos 2 e mais ou menos 1. Tá ok? Percebe comigo o seguinte, o que a gente está fazendo aqui? A gente quer encontrar possibilidades possíveis para a nossa raiz. Então a gente vai pegar o P, vai dividir pelo Q. Então a gente vai fazer mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 4. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 2. E mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 1. Beleza? Essas são as raízes racionais possíveis para esse nosso polinômio. Percebe que esse nosso polinômio tem igual 4. A gente encontrou 6 raízes possíveis para encaixar ali. Isso significa que tem raiz demais aí sendo contada, beleza? Ou seja, a gente vai precisar inspecionar essas nossas raízes. Ou seja, conferir, né? Fazer o que a gente fez lá no nosso primeiro método. Conferindo, ó, essas 4 raízes que você está vendo aí vão fazer com que esse nosso polinômio seja zerado. Ou seja, esses 4 valores aqui vão ser raízes para o nosso polinômio. Agora, muito cuidado. Esse nosso método que a gente acabou de prestar conta, que eu acabei de te mostrar, ele só vai funcionar para raízes racionais. Ou seja, o que isso significa? Não adianta você achar que vai encontrar todas as raízes sempre. Foi uma coincidência aquilo que eu mostrei para você. A gente encontrou as 4 raízes possíveis para aquele nosso polinômio. Só que, se existirem outras raízes que não são racionais, por exemplo, raízes irracionais, raízes complexas, a gente não vai encontrar através desse método, tá ok? Muito bem. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar quando a gente está falando sobre as raízes é a gente pensar na fatoração dos nossos polinômios. Como assim? Aquele nosso polinômio, né, que eu acabei de te mostrar, ele tem raízes mais ou menos 2 e mais ou menos 1. A gente vai poder escrever esse nosso polinômio da seguinte forma, como x menos 2 vezes um x mais 2 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Beleza? Ou seja, a gente consegue escrever o nosso polinômio de uma nova forma, como uma multiplicação de fatores. Esse polinômio aqui, ó, que tem raízes 2 e 3, ele vai ser escrito como um x menos 2 vezes um x menos 3 e o nosso 2 que está aqui na frente. Ó. Então, ó, o valorzinho que a gente tem aqui associado ao nosso expoente, ao nosso coeficiente de maior grau,
que é o nosso 2, precisa aparecer aqui na frente. E as nossas raízes, né? O 2 e o 3, vão aparecer aqui ao lado do x com o sinal de menos na frente. Show de bola? De forma geral, o que a gente vai fazer? Se a gente tem um polinômio, né? Nesse formato aqui, as raízes dele vão ser dadas, né? Por xn, xn menos 1, até o nosso x1. Show de bola? Ou seja, a gente vai ter n raízes aqui aparecendo. E a gente vai poder reescrever esse nosso polinômio colocando, né, o nosso primeiro coeficiente, que está associado ao nosso, a nossa incógnita com maior grau, multiplicado por x menos a nossa primeira raiz, vezes x menos a nossa segunda raiz, e assim por diante. Show de bola? Bizu importante. Quando a gente consegue fatorar esse nosso valor, trabalhando ali as nossas raízes, se a gente divide esses nossos fatores aqui por qualquer um dos dois fatores, nunca isso vai deixar resto, né? Vai ser sempre igual ao nosso fator que está sobrando. Show de bola? Tranquilo? Que vai estar associado à raiz, a uma das raízes. Belezinha? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.